Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos continuar falando de PG, a fórmula do termo geral. Isso mesmo. Se você já pegou o seu material Aprender Sempre, volume 3, separe ele aí, nós vamos fazer várias atividades. Se não pegou, não tem problema. Pegue folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, que você acompanhará a aula da mesma forma. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Boa noite, professora Roberta, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, professores, pais e responsáveis que sempre acompanham as nossas aulas aí da terceira série do ensino médio aqui no Centro de Mídias. Isso mesmo. Alunos, participem do chat, mandem suas respostas lá na sua turma e você, professor, mande para nós o nome do seu aluno, a resposta dele, o seu nome também. E se ele tiver alguma dúvida, manda que a gente tenta responder, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Sim, e como sempre, vamos ver os objetivos dessa aula, ok? Então, determinar o valor da razão da PG, dados dois termos consecutivos, compreender o significado da fórmula do termo geral de uma PG e aplicar a fórmula do termo geral de uma PG em contextos físicos e geométricos. Muito bem, então, para você já se tranquilizar, professor, esta aula é o mesmo conteúdo da aula que eu já ministrei hoje para a segunda série do ensino médio, ok? Então, idêntica. Vamos lá, então vamos começar. Vamos relembrar PA e PG. Quando falamos em progressão aritmética, que é a PA, ou progressão geométrica, que é a PG, nós estamos falando de sequências que podem ser finitas ou infinitas. E pode ser de números, pode ser de figuras, e elas seguem uma lógica ou uma razão. Na PA, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior adicionado à razão. Razão que a gente costuma usar a letra R. Na PG, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado pela razão, que costumamos chamar pela letra Q. Lembrando que na PA, essa razão pode ser positiva, pode ser negativa. Na PG também pode ser positiva, pode ser negativa. Você lembra que na aula passada nós também tivemos a razão da PG, números inteiros e números fracionários? Pois é, então não se esqueça que a razão pode ser qualquer tipo de número, certo? Bom, será que você lembra então como resolver os problemas de PG? Vamos fazer uma atividade? Então, aqui nós já temos a atividade 1, letra A. Está lá na página 47 do material Aprender Sempre, volume 3. Observe que nós temos 3 figuras. A primeira figura tem um triângulo vermelho. A segunda figura tem 3 triângulos vermelhos. E a figura 3 tem 9 triângulos vermelhos. Esta sequência de figuras, ela é de um fractal chamado Triângulo de Sierpinski. É, esse nome estranho mesmo. Muito bem. O que a letra A dessa atividade está pedindo? Está pedindo para você completar a tabela com o número de triângulos. Bom, até a terceira figura está fácil, né? Então, para você continuar, calcule a razão. Qual é a razão desta PG? E aí você vai conseguir, multiplicando pela razão, encontrar a figura 4 e a figura 5.
Ai, tá fácil demais, hein? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, como você já falou quase tudo aí, 2 minutos. Ok, voltamos em 2 minutos, pessoal. Voltamos da atividade. E aí, deu tudo certo? Encontraram a razão? Multiplicaram ali? Encontraram os triângulos da figura 4 e 5? E aí, professora Roberta, o que aconteceu no chat? Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles colocaram que a razão é 3, que os números são 1, 3, 9, 27 e 81. Muito legal a participação das pessoas aí. Então, quero mandar alguns abraços. Para os alunos do 3º A do professor Eduardo, para Ana, Daniele, o Igor e a Daiane, da professora Marlene, a Jéssica e o William, que são alunos da professora Cleide, Cauane, Daniele, Fabiola e Maria Clara, que são alunos da professora Amélia, Ana Júlia, Caiane e Vitor, que são alunos do professor Francisco, Maria Fernanda, Sabrina e Carol, que são alunos da professora Márcia, e quero mandar um abraço para a professora Roberta, minha xará, e para o professor Eliseu. Isso mesmo. E quero mandar um abraço especial para o Tafarel e para o Maxwell, que são os 2 amigos aqui da gente da produção. E aí, professora Inês, vamos? Vamos sim. Muito bem. Eu já tinha dado algumas dicas para vocês, né? Figura 1. Um triângulo, figura 2, 3 triângulos, figura 3, 9 triângulos. Vamos encontrar a razão? Do 1 para chegar no 3, eu faço o quê? Multiplico por 3. Do 3 para chegar no 9, multiplica por 3. Então, encontramos que a razão é 3. Então, vamos preencher a tabela? Figura 1. Um triângulo. Figura 2, 3 triângulos. Figura 3, 9 triângulos. Agora, eu uso a razão para encontrar a figura 4. 9 vezes 3, 27. Uso novamente a razão e vou fazer 27 vezes 3, que vai dar 81. Muito bem, aqui está a resolução da atividade, item A para vocês. Tudo tranquilo? Vamos continuar mais um pouquinho? Então, vamos ver agora o item B. No item B, está sendo pedido para você construir um gráfico relacionando as 4 primeiras posições. Então, só até aqui na tabela, certo? E como você vai construir esse gráfico? Então, vamos lá. Eixo X, você vai ter a posição da figura. Então, 1, 2, 3 e 4.
eixo Y, o número de triângulos. Aí você fala, professora, eu vou ter que dividir até 27? Vou te dar uma dica. Quanto que é mesmo a nossa razão? 3, muito bem. Então, que tal você dividir aqui, ó, de 3 em 3? Ah, fica mais fácil para chegar lá em cima no 27. Aí, você une os pontinhos, os pares ordenados, como aqui. 1, 1, 2, 3 e assim por diante. E eu quero que você esboce este gráfico. Aí, lá no chat, você coloca se conseguiu ou se não conseguiu. Professora Roberta, quanto tempo para esse gráfico? Professor Inês, eles terão 2 minutos. Certinho. Voltamos, então, em 2 minutos. Conseguiram esboçar esse gráfico, colocaram os pontinhos, e aí deu uma curva, deu uma reta. O que aconteceu? Professora Roberta? Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles disseram que conseguiram. Alguns só que falaram que não conseguiram, que estão com um pouco de dificuldade. Chegaram a falar que era uma curva, chegaram a falar que é uma exponencial também, viu? Gostei de ver. Bom, quero mandar aí alguns abraços. Maria Eduarda, do professor Nelson. Milene e Sofia, da professora Edilene. Os terceiros A, B, C e D, do professor Estênio. João Gabriel, professora Vera Lúcia. Nicole, do professor Rodrigo. Cauane e Carolina, da professora Adriane, o Jairon, do professor Alex, o João e a Maressa, do professor Walter. E aí teve professor pedindo para os alunos entrarem lá na plataforma CAED para resolver as questões sobre as sequências de atividades. Vamos para a resposta, professora Inês? Vamos sim. Muito bem. Então, a gente já tem a tabela preenchida. Então, vamos ver como fica o nosso gráfico. Nosso primeiro par ordenado, 1 e 1. Um do eixo X e um do eixo Y. Aqui, nós dividimos esse pedacinho em 3 partes e juntamos a primeira para encontrar essa bolinha. Segundo par ordenado, 2 com 3. 2 do X e 3 do Y. Esta bolinha. Próximo par ordenado, 3 do X com o 9. E aí a gente tem esta bolinha. E o último par ordenado, o 4 do X com o 27. Vamos encontrar esta bolinha. Muito bem. Se eu unisse essas bolinhas, eu teria uma curva. E sim, ela é uma exponencial. Seria, né?
Mas acontece que nesta atividade nós não temos todas as posições da figura. Eu só tenho posição inteira, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, este gráfico fica desta forma, somente com pontinhos. Tudo bem? Entenderam por que não liga, né? Perfeito. Vamos continuar mais um pouquinho? Agora eu quero que você pense na letra D. Escreva uma regra para determinar o número de triângulos vermelhos, de acordo com a posição da figura. Então, eu vou sugerir que você use para a posição da figura a letra N. Aí você fala, mas professora, como que eu faço isso? Bom, primeira coisa é lembrar da razão. Quanto que é mesmo? 3. Muito bem. E eu vou te dar uma dica. Vamos lembrar das potências de 3? 3 elevado a 0, quanto que é mesmo? 1. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. E assim por diante, correto? Muito bem. Vamos imaginar que na potência do 3 eu tenha o N. Ótimo. Mas, para a primeira posição, se eu colocar 3 elevado a 1, quanto que é mesmo? É 3. Opa! Mas tem que dar 1 nessa resposta. Então, será que aqui em cima é só N? Ou é N mais alguma coisa ou menos alguma coisa? Então, eu quero que você pense e coloca para mim lá no chat qual é esta regra. Ai, foi muita dica, hein? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, é bem fácil, só pensar 2 minutos. Então, voltamos em 2 minutos. Conseguiram encontrar o que está lá em cima na potência do 3? Não era só o N, né? Então, era o quê? N mais alguma coisa ou N menos alguma coisa?
Professora Roberta, o que eles colocaram no chat? Eles colocaram que é 3 elevado a n menos 1. É, professora Inês, a gente está gostando de ver. Essas terceiras séries estão ótimas, isso mesmo. Então, vamos mandar alguns abraços para alguns alunos e aí alguns professores. Alunas Claudineia e Jennifer, da professora Ângela. Aluno Felipe e o aluno Estevão, do professor Delmo. Islã, da professora Marlene. Jennifer e Luiz Felipe e Lucas Felipe, professor Elias. Evelyn, do professor Walter. João Vitor, professora Paula. Larissa e Diego, professora Lilian. Wakely e David, professora Maria Helena. A Ludmila, da professora Sônia. O Marcos, do professor Rodrigo. O Eduardo e a Janaína, da professora Benedita. E a Yasmin, do professor Jonas. Isso mesmo. E aí, professora Inês, é 3 elevado a n menos 1? É isso mesmo. E eu estou muito feliz que vocês conseguiram. Mas se você está em casa e ainda está com dúvida, vem cá e concentração, que eu vou explicar tudo de novo, ok? Muito bem. Vamos começar pensando na nossa razão. Quanto é que é mesmo? É 3, isso mesmo. E vamos voltar a pensar nas potências de 3. 3 elevado a 0, 1. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. Muito bem. E aí eu falei para você utilizar na posição da figura a letra N. Muito bem. Então, aqui o nosso N vale 1, mas se eu colocasse 3 elevado a 1, eu teria 3, correto? Mas eu preciso ter 1 como resposta. Então, o que eu faço? 1 menos 1, porque a potência tem que ser 0 para a resposta chegar no 1. Certo, pessoal? Então, se eu substituir no expoente a letra N, vai ficar N menos 1. Muito bem. E como a gente representa esta regra? Desta forma, a N é igual a 3 elevado a N menos 1. Então, observe aqui na resposta. Se eu quiser calcular o A1, eu vou fazer 3 elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0 e 3 elevado a 0 é 1. Se eu quiser calcular o A2, eu vou fazer 3 elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1 e 3 elevado a 1 é 3. Está vendo que aqui a gente já consegue verificar os dados da tabela? Pois é. Então, é assim que a gente monta a fórmula do termo geral de uma PG. Entendido? Ainda não? Não tem problema. Vamos praticar mais. Então, aqui, esta próxima atividade. Atividade 2, item A. Preste atenção. Nós temos 3 figuras. Vamos pensar nos triângulos verdes. Vamos contar. Figura 1, 2 triângulos verdes. Figura 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, legal. Figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza, então aqui está certinho. Olha, figura 1, 2, figura 2, 6, figura 3, 18. Então, encontre qual é a razão e preencha a figura 4 e a figura 5. Como você fez na outra atividade, certo? Professora Roberta, quanto tempo para fazer essa continha? Professora Inês, hoje é a aula dos 2 minutos, então 2 minutos. Certinho, pessoal, 2 minutos e voltamos.
Encontraram a razão dessas figurinhas verdes? Deu tudo certo? Conseguiram encontrar o total de triângulos verdes da figura 4 e da figura 5? Professora Roberta? Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles falaram que a razão é 3 e que a continuação é o 54 para a figura número 4 e o 162 para a figura número 5. Então, quero mandar aí alguns abraços. A Giovana, que é aluna da professora Luciana, o Kaique, o William e a Jéssica, que são alunos da professora Cleide, José Roberto, Thaisa, Yasmin e Lucas, da professora Roseli, a Esther, que é aluna da professora Edson, o terceiro A, que sempre participa com a professora Ana Paula, o terceiro B, que sempre participa com a professora Mara, a Ana Caroline, que é aluna da professora Lilian, a Ana Daniele, o Igor e a Daiane, que são alunos da professora Marlene, a Ana Júlia, que é aluna da professora Glauciane, o terceiro B e o terceiro C dos professores Silvia e Edson, e quero mandar um abraço especial para alguns professores e seus alunos. Professora Sandra, professora Tânia, professora Kátia, professora Elizabeth, que é lá do Litoral, professora Sônia e professora Regiane, que estão sempre participando aí do nosso chat. E aí, professora Inês, eles acertaram? Acertaram sim, eu estou muito contente, pessoal. Para quem ainda está com dúvida, vamos conferir. Que você sabe, eu sempre explico para você de novo, né? Do 2 para chegar no 6, multiplico por quem? Por 3. Do 6 para chegar no 18, multiplico por 3. Então, encontramos que a razão é 3. Muito bem. Então, eu quero encontrar a figura 4. Vou pegar o 18 e vou multiplicar por 3. Vamos fazer a continha? 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Encontramos 54. De novo, multiplico por 3 para encontrar a figura 5. 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 162. Aqui está a resolução da atividade para vocês. Vamos continuar mais um pouquinho? Você fala, professora, chega de atividades? Não, ainda não. Vamos lá, pessoal. Ânimo, ânimo, vamos aprender matemática. Agora, tem uma tabela. Preste atenção. Na posição da figura, nós temos as 5. No número de triângulos, eu copiei os resultados que nós tínhamos e o que nós encontramos. Nesta coluna, está sendo pedido para que você coloque o número de triângulos na forma 2 vezes x. Então, observe. 2 é 2 vezes 1. 6 é 2 vezes 3. 18 é 2 vezes... Opa, tá fácil. Agora vamos lá. A última coluna. Eu quero que você coloque o número de triângulos na forma 2 vezes 3 elevado a y. Bom, vamos ver se é verdade. 2 vezes 1 é igual a 2 vezes 3 elevado a 0? É. Por quê? Porque 3 elevado a 0 é 1. E agora, aqui, 2 vezes 3 elevado a quem? Dá 3? Professora Roberta, quanto tempo para terminar de preencher essa tabela? Professora Inês, eles vão ter que pensar um pouquinho, mas é bem simples, né? 2 minutos. Voltamos em 2 minutos. Pessoal, coloca no chat se você conseguiu ou não.
Deu tudo certo? Vocês conseguiram preencher a coluna 3 e a coluna 4? Entenderam? Vocês encontraram alguma sequência ali naquelas potências do 3 da última coluna? Encontraram? Professora Roberto, o que aconteceu no chat? Olha, professora Inês, eles chegaram a colocar até os valores aqui. Eu achei tão bonitinho. Colocaram até a última linha, aquela coluninha 2 elevado a 3, elevado a, sabe, 2 vezes 3. Adorei. Bom, vou mandar alguns abraços, claro. Levi, do professor Carlos. Terceiro A e terceiro B, da professora Flávia. O Marcos, que é aluno do professor Cleiton. Maria Rita, Isabelle, Ana Clara e Tainá, que são alunos da professora Marlene. José Estevão, do professor André Luiz. João Gabriel e Isadora, da professora Vera Lúcia. Vitor Lucas, da professora Gláucia. Leonardo, de outra professora chamada Márcia. Giovana, professora Luciana. João, Mirela e Evelyn, do professor Walter. Andressa e Silvio, da professora Marilda. Priscila, do professor Rodrigo. E João e Tabata, que são alunos da professora Lígia. E aí, professora Inês? Nossa, gente, eu estou tão feliz. Muito feliz mesmo. Então, parabéns para vocês, alunos da terceira série, que estão conseguindo acompanhar a aula, entendendo e fazendo. Porque é assim que a gente aprende matemática. Então, vamos para a correção. Nesta coluna, então, formato 2 vezes x. Já temos o 2 vezes 1, já temos o 2 vezes 3, 18. 2 vezes 9. 54. 2 vezes 27. 162. 2 vezes 81. Muito bem. Agora, na última coluna, formato 2 vezes 3 elevado a y. Aqui, então, eu vou ter 2 vezes 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Neste caso, 2 vezes 3, para dar 9, 3 ao quadrado. Nesta linha, 2 vezes 3, para dar 27, 3 ao cubo. E na última linha, só pode ser o 3 à quarta. Então, observem os expoentes, 0, 1, 2, 3 e 4. Olha que dica, hein? Está aqui a resolução da atividade para vocês. E agora sim, é a nossa última atividade. Agora a aula está acabando. Que pena, né? Bom, agora eu quero que você encontre a fórmula que relaciona a figura que está na posição N com a quantidade de triângulos. E já vou te dar uma dica. Que tal você olhar nesta coluna? Lembra, a posição da figura vai chamar N. Então, é claro que se eu tenho a razão que é 3, com certeza esse 3 vai ter um N no seu expoente. Mas eu quero saber de que jeito que é esse N. É só N, é N mais 1, é N menos 1. E falei demais, né, professora Roberta? Falou demais, deu dica demais, apontou até a coluna que é para onde eles olharem. Nossa, professora Inês, você foi muito boazinha. Então, para essa atividade, eu vou dar 1 minuto e meio, tá bom? Tá bom, 1 minuto e meio. Voltamos.
Voltamos do chat, é mesmo, viu, professor Inês? Eles colocaram muito fácil. 2 vezes 3 elevado a n menos 1. Muito bom. Quero mandar alguns abraços aí. Cauã, da professora Josiane, Miriellen, do professor Ricardo, Maria Júlia, da professora Emily, João Vitor, professora Paula, Gabriel, da professora Lia, Gianluca, do professor Dominício. Quero mandar um abraço especial para as professoras Kellen, Benedita e Márcia, o Lucas, que é aluno da professora Karina, Camila, do professor Jorge, Marco Aurélio, da professora Roseli, Ana Júlia, Mariana, Isabelle, da professora Marisilda, e um abraço especial para os professores Sérgio, Rosângela, Rodrigo e Bruno. Vamos, professora Inês, para a correção da última atividade? Vamos, e vocês acertaram, parabéns. Para quem está com dúvida, concentração. Então, lembre que a razão é 3. Então, é claro, eu te dei a dica, olhe nesta coluna. Então, eu vou pensar aqui como 2 vezes 3 elevado a n. Mas o meu n aqui é 1. Mas eu preciso obter o zero. Então, eu tenho que fazer n menos 1. Exatamente. Olha a resolução. Vamos ver se dá certo? Se o n for 1, 2 vezes 3 elevado a 1 menos 1, que vai ser 0. Ah, deu certo! Isso mesmo, pessoal. Então, você descobriu a fórmula do termo geral da PG destas figuras. Então, espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê em breve. Professora Roberta? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, por favor, entre lá nesse QR Code, no link, mandem carinhas felizes que a gente agradece. Muito obrigada e até uma próxima aula. Tchau, pessoal!